Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 17 de agosto de 2021. Nós estamos na terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura, Livro dos Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 24a. Gedeão, vai, livra Israel, sou eu que te envio. Com o salmista vamos rezar o Salmo 84. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Ouçamos atentamente o Santo Evangelho. Mateus capítulo 19, versículos 23 ao 30. Naquele tempo Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e o nosso coração para compreendermos bem a palavra que nos foi anunciada. Amém. Assim que o jovem virou as costas, o jovem rico do Evangelho de ontem virou as costas e foi embora, Jesus fez um comentário muito interessante. De verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E Jesus diz uma daquelas frases que a gente conhece bastante. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Diante do que Jesus diz, os discípulos fazem uma objeção, colocam uma objeção. Eles dizem assim: mas então quem pode ser salvo? Na mentalidade deles, os que eram ricos estavam mais próximos de ser salvos. E se Jesus diz agora que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, praticamente se torna impossível para os demais se salvarem, já que os ricos estariam mais próximos disso, pelas riquezas, pela graça, pela bênção das riquezas. Então Jesus vai dizer assim para eles que não. Quanto mais você confiar nas suas riquezas, nas suas próprias forças, na sua própria capacidade, muito mais você se fechará à ação da graça de Deus. É a mesma linha de pensamento do que nós ontem meditávamos. Se eu quero estar cheio de Deus, tenho que estar disponível para recebê-lo. E para recebê-lo, eu preciso abrir mão das coisas que causam em mim um impedimento dessa recepção da graça. É preciso confiar mais em Deus. É preciso mais entregar a Ele o comando das nossas vidas. Se apegar às riquezas, se apegar às coisas e os bens dessa vida, enche o nosso coração de outras coisas. Faz com que a gente, de certa forma, pense que só por possuir
ou muitos bens, ou por possuir algum talento, temos vantagem em relação aos demais, quando na verdade o que Jesus quer nos ensinar com essa pregação de hoje é que a salvação é gratuita. Não é só ser pobre que lhe garante a salvação, e não é porque é rico somente que já está condenado. Se assim o fosse, então Jesus, no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, ele haveria dito: felizes os pobres, porque entrarão no reino dos céus. Não, Jesus diz: felizes os pobres em espírito, porque entrarão no reino dos céus. Um rico, um pobre, mulher, homem, todos nós, independente da nossa condição, poderemos ser salvos e seremos salvos pela graça de Deus. A salvação é gratuita, a salvação é dom, é imerecida. Eu sou de uma casta mais importante, então eu já estou garantido. Não, não é assim. Eu tenho muitas posses, muita riqueza, eu posso comprar tudo, posso comprar até bênção, indulgência, estarei salvo. Não. Então não é porque, eu sou pobre, sou miserável, então não tenho condições nenhuma. Ou só porque eu sou pobre, eu já vou ser salvo, porque os pobres, não. Porque eu posso ser pobre, mas com o coração também muito cheio de outras coisas. Um pobre muito cheio de vaidades com as coisas desse mundo, que não perdoa, que não ama, que não serve, que é caluniador, que fala mal dos outros. Vocês estão entendendo aqui? Nós estamos trabalhando na ordem da graça. A reflexão de Jesus é na ordem da graça. Então não condenemos os ricos só porque são ricos e nem salvemos os pobres só porque são salvos, só porque são pobres. Mas tanto o rico como o pobre serão salvos se receberem de Deus a graça da salvação com o coração aberto. Não porque um é rico, o outro é pobre, que um será condenado e o outro será salvo, mas porque entregou sua vida a Deus, perdeu tudo o que tinha por causa de Cristo. O exemplo de Jesus na cruz é para nós o modelo. Na cruz ele perdeu tudo, deu-se por inteiro para ganhar a salvação da humanidade. É assim que é o jeito de Deus agir. Despojando-se, ele nos salva. Você que me escuta, eu que vos salvo. Nós temos aí um caminho a seguir. Despojar-se para poder receber de Deus a graça da salvação. É graça, é bênção. Não é mérito. Receba. Gedeão, na primeira leitura de hoje, é um homem humilde e realista que sabe o quanto que seu povo está sofrendo e está numa situação de questionamento. Ele pergunta para Deus, mas não no intuito de provocar a Deus, de ser apenas um incrédulo, mas de coração sincero ele pergunta, mas por que nós estamos padecendo o que estamos padecendo? Se vê assim sem forças para continuar. E o que Deus fala para Gedeão é, vai com a força que você tem, porque eu vou lutar com você, por você. Volto aqui novamente ao que a gente falou agora há pouco. Gedeão se sentia um ser incapaz, fraco diante das forças dos madianitas. Mas Deus fala para ele, vai que eu estarei contigo. É o mesmo que nós dissemos agora há pouco a respeito do Evangelho. Vai, segue, Deus está contigo. Não fique parado naquilo que você não pode. Não fique parado naquilo que você pode. Mas concentre-se no que Deus pode, no que Deus é capaz. E Ele é capaz de nos garantir a salvação e a vitória sobre qualquer inimigo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.